presidente Jair Bolsonaro confirmou que haverá uma reforma ministerial. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o analista político da Arco Advice, Cristiano Noronha. Cristiano, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje eu já falava sobre a Arco Advice e ela anunciava essa mudança ministerial, já apresentando nomes importantes na política brasileira. Bom dia. Bom dia, William. Bom dia, Mariana. E bom dia a todos que nos assistem. Bom, Cristiano, nós vamos falar sobre essa mudança. O presidente Jair Bolsonaro disse há pouco, né, sobre o senador Ciro Nogueira, que aceitou a Casa Civil. General Ramos ocupando a Secretaria-Geral. Onyx Lorenzoni assumirá o Ministério do Emprego e Previdência a ser criado. Ou seja, estamos, na verdade, criando ou enfraquecendo o Ministério da Economia? Olha, esse Ministério da Economia, William, ele assumiu com um gigantismo muito grande, né? Preciso lembrar que o Ministério da Economia é resultado da fusão de vários ministérios. O Ministério da Previdência, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Indústria e Comércio e o próprio Ministério da Fazenda, né? E agora o presidente resolve fazer novamente essa divisão da pasta, o Ministério do Emprego e da Previdência Social. Eu acredito que num movimento mais para acomodar aliados, né? E o Onyx Lorenzoni, importante ressaltar, que foi um dos primeiros a embarcar na candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, uma pessoa que esteve sempre participando desse projeto de candidatura presidencial de Bolsonaro e um parlamentar sempre fiel ao governo. E para não deixá-lo de fora, recria essa pasta, que estrategicamente até ela pode ter um peso importante, considerando que a gente tem hoje um nível de desemprego elevado, quase entre 14 e 15 milhões de pessoas, e sem dúvida nenhuma a questão do emprego vai estar muito presente na pauta da eleição presidencial do próximo ano. Cristiano, aproveitando sobre essa questão que você estava conversando com o William agora, sobre os novos anúncios, nós temos um trecho de um anúncio feito agora há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro, justamente confirmando esses nomes sobre essa reforma ministerial. Nós vamos botar um senador aqui na Casa Civil que pode manter um diálogo melhor com o parlamento brasileiro. O general Ramos está na Casa Civil, continua sendo palaciano, vai para Secretaria-Geral, e o Onyx, que eu chamo de Coringa, né? Ele vai para um novo ministério que não vai ser aumentado o número de ministérios. Como o Banco Central perdeu esse status há 2 meses, nós restabelecemos 23 ministérios e vai ser o Ministério do Emprego e Previdência. Um dos principais enfoques aí dessa reforma ministerial é a recriação do Ministério do Trabalho. Sobre isso, o ministro Paulo Guedes já falou que vai focar muito na geração de empregos, mas brasileiros vão sentir o efeito disso no bolso. Olha, Mariana, isso depende muito mais da recuperação da economia, da retomada da atividade, do que a criação de um ministério voltado para a geração de emprego e da Previdência. Então, isso não depende da criação ou recriação dessa pasta. Depende muito mais de como que o país vai sair dessa crise, da retomada das atividades, da atividade econômica por conta da pandemia e, obviamente, de como que o país deve continuar endereçando reformas e avançando na agenda pró-mercado, no sentido de criar oportunidades de investimento para as empresas. Então, basta lembrar que a gente está em discussão no Congresso Nacional com uma reforma tributária, que também há uma grande preocupação do setor empresarial que eventualmente possa resultar em aumento de carga tributária. Então, depende muito mais da economia do que a recriação de pasta, essa geração de emprego. Cristiano Noronha, vamos falar sobre General Braga Neto, né? O jornal Estadão traz: ministro da Defesa faz ameaça e condiciona eleições de 2022 ao voto impresso. Braga Neto, em discurso hoje de manhã, nega e fala que as Forças Armadas agem dentro da Constituição. Bom,
como você vê esse atrito que aconteceu entre o general, entre parte da imprensa e como o governo vai reagir e a política em Brasília? Olha, William, o fato, se foi verdade, ele é muito grave, né? E por isso mesmo até alguns atores já saíram hoje, se preocuparam em desmentir a matéria, em dizer que não foi isso, que o país vive as Forças Armadas não irão suportar, não irão apoiar nenhum tipo de ruptura institucional, bem como também o presidente da Câmara e também o presidente do TSE. Então, por si só, o evento ele seria bastante ruim e desgastante para a nossa democracia. Felizmente, os atores envolvidos aí negaram. Eu espero, de fato, que esteja certo, que isso não aconteceu. Agora, isso só torna o reinício dos trabalhos legislativos previsto para a semana do dia 1º de agosto ainda mais tenso. E lembrando que, justamente nessa primeira semana de agosto, a comissão especial que discute a questão do voto impresso vai discutir o parecer do deputado Felipe Barros sobre essa proposta de voto impresso. Então, essa comissão vai ter uma reunião talvez ainda muito mais aquecida e eu não me surpreenderia se eventualmente o Congresso Nacional aprovar algum tipo de requerimento de convocação do ministro Braga Neto para eventualmente esclarecer essa matéria trazida pelo jornal Estado de São Paulo. Cristiano, William, só atualizando um pouco esse bate-bola sobre o ministro Braga Neto, ele acabou de afirmar durante um evento que acontece agora em Brasília que as Forças Armadas e as Forças Aéreas e Exército e etc. estão comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e com a liberdade do povo brasileiro. Agora, Cristiano, voltando para a questão da recriação do Ministério do Trabalho, tem mais uma dúvida que eu gostaria de esclarecer com você. É o primeiro desmembramento que acontece desde o início do governo Bolsonaro no Ministério da Economia, aquele que havia sido desenhado por Paulo Guedes, né? Hoje o Ministério ele conta com 8 secretarias especiais. Queria saber como deve ficar essa estrutura desse novo ministério, qual verba vai ser destinada a ele? Olha, Mariana, em termos de verba, isso muda muito pouco, né? Porque você faz praticamente um deslocamento, vamos dizer assim, de uma secretaria para essa nova pasta. Então, hoje você já tem um secretário de Trabalho e Previdência, por exemplo, dentro do Ministério da Economia. Eventualmente, ele pode tornar-se secretário executivo desse ministério. Na verdade, o que muda de novo, talvez seja alguns poucos cargos que não chegam, vamos dizer assim, a aumentar ou ter um impacto substancial, vamos dizer assim, em termos de gastos. Porque, na verdade, é simplesmente o nome. Você desloca uma secretaria e dá o nome a ela de ministério, né? Então, não acontece, não resulta tanto assim em termos de gastos. E, de fato, a gente viu no início do mandato o presidente Jair Bolsonaro criando esse superministério, a figura do superministro, né, foi com essa nomenclatura que Paulo Guedes assumiu esse ministério que é da Economia, antes chamado de Ministério da Fazenda, mas eu continuo ainda com a avaliação de que nessa questão relacionada à questão orçamentária, a equilíbrio de contas públicas, o ministro, apesar de ter perdido uma parte do ministério, continua sendo a principal voz e continua ainda tendo bastante prestígio junto ao presidente e vai ser sempre a referência que o presidente vai seguir em termos de orientação de política fiscal e econômica. Cristiano Noronha nos microfones da Jovem Pan, agradeço a sua análise de você que é da Arco Advice. Ótimo dia, ótima quinta-feira para a gente, Cris. Para você também, William, Mariana. Obrigada, e a todos os ouvintes e Cristiano. telespectadores. Prazer. Obrigado.